Olá, aqui é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química do UFRJ. Essa daqui é uma aula de EQS 749, Métodos Numéricos Aplicados, que faz parte da grade da pós-graduação da Escola de Química. E hoje a gente vai continuar os tópicos associados aos métodos de domínio aberto, onde vamos conversar sobre o método secante. O método secante ele é bastante interessante como uma alternativa ao método de Newton-Raphson, considerando que a derivada da função ela ou não está disponível, ou o cálculo dela é muito complicado, a derivação é complicada. Então, o método secante ele surge como uma ótima alternativa, que usa, tenta imaginar você, a secante da função. Para quem não lembra, a definição gráfica de uma secante é justamente uma reta que corta dois pontos da curva. Então, para entender a proposta gráfica aqui, eu vou montar um exemplo de função qualquer. Então, eu vou desenhar aqui. Eita, bati aqui. Deixa eu desenhar de novo. Tá aqui. E nesse cara daqui, deixa eu trazer um pouquinho para cá para me dar espaço. Pronto. Eu vou pegar e vou montar a estrutura gráfica. Note que, quando a gente fala de secante, vou marcar aqui para vocês, hein? Se a gente está falando de secante, são dois pontos. E essa é uma das características do método. Eu não tenho como trabalhar com uma única estimativa. Eu preciso de duas estimativas para obter a secante, é natural. Afinal de contas, são dois pontos da reta de reta que eu preciso montar para poder montar a reta. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar e vou montar aqui, baseado em duas estimativas. Vou colocar uma aqui. Eu vou chamar, então, essa daqui xit menos 1 e vou marcar outra aqui. E aqui vai ser xit. Vou pegar e vou olhar, então, aonde esse cara está sendo marcado na minha função. Aqui. Tá aqui. Então, eu tenho dois pontos. E esses dois pontos vão formar a secante. Então, eu tenho agora... Tomara que dê certo. Acho que deu, faltou só um pouco. Mas deu. Então eu tenho a reta secante, a vermelhinha que está aqui. Então g de x, para mim, é a secante. E a estimativa que eu quero montar é que com a secante se obtém a próxima iteração. Xit mais 1. Ok? Então, para conseguir montar a estratégia de solução, a gente precisa trabalhar com a inclinação da secante e, portanto, a sua derivada, né? Em duas seções que estão apresentadas aqui no gráfico. Então, vamos lá. Eu quero trabalhar com a inclinação da secante. Então, com a inclinação da função secante, g de x. A inclinação é g de linha, eu vou chamar de g de linha. E eu quero calcular essa inclinação em dois intervalos. Eu vou avaliar xit menos 1 a xit. E eu vou avaliar depois de xit até xit mais 1. Então eu vou montar aqui duas expressõezinhas. Então eu tenho g'
xit vai ser igual. Aí vamos lá, né? Lembrando, eu já falei esse tópico anteriormente. Na verdade, eu vou botar aqui para vocês. Tá? Eu vou fazer de novo, tá? Eu ia fazer mais rápido, não vou não. Vamos com calma, então. Vai ser G xit menos G xit menos 1 dividido por xit menos xit menos 1. Beleza. Deixa eu baixar um pouquinho para me dar mais espaço de escrita. Ok. Isso daqui usando o primeiro intervalo. E vou lembrar o seguinte para vocês. Se eu olho o valor na secante em si, esse ponto e esse ponto, o valor da secante é igual ao valor da função. Eles são coincidentes. Beleza? E, portanto, eu posso escrever isso daqui como f xit menos f xit menos 1 dividido xit menos xit menos 1. Beleza. Agora eu vou usar o segundo intervalo. Então eu vou montar a expressão, mesmíssima expressão, dessa forma. G' xit é igual. Note que agora eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu já mostrei para você. Não. Agora é importante. Foi mal. Desculpe. Não vou fazer nada. Eu vou fazer como eu fiz antes. G de xit mais 1. Quero apressar as coisas. Não dá. Vou explicar direitinho. Tem que ir com calma. Xit mais 1. Desculpe. Gravando aula demais hoje. E da mesma maneira, eu sei que quando analiso a secante em si, o valor da secante em xit mais 1 vai ser o quê? Vai ser 0. Esse cara daqui vai zerar. E o valor da secante nesse ponto vai ser o próprio valor da função. E, portanto, nessa condição, esse cara daqui vai dar menos f xit dividido por xit mais 1 menos xit. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou burlar aqui todo o algebrismo matemático. Mas eu vou juntar. Na verdade, eu vou utilizar dessa última expressão. Na verdade, eu não vou burlar nada não, né? Eu vou acabar fazendo da maneira como tem que ser feito. Eu vou pegar e vou usar essa última expressão e reescrever a equação de evolução de xit mais 1. Então, acho que eu vou precisar de mais espaço. Isso não vai dar certo não, porque vai mexer na função. Dane-se. Aqui. Você volta para o lugar. Então eu vou pegar essa última expressão, vou falar mais uma vez, essa última expressão, xit mais 1 é igual a xit menos fxit, e olha só o que a gente acabou fazendo. Ao invés de usar o valor da derivada da função em si, como a gente fez lá com Newton-Raphson, a gente está usando agora uma estimativa da inclinação da secante. E com isso a gente não precisa calcular nenhuma derivada analítica. A gente está usando a própria inclinação da secante, que adivinhe vocês qual expressão que a gente vai utilizar. A gente vai, quando efetivamente precisar utilizar e estimar o valor da secante, a gente vai usar essa expressão. Em que, no fundo, a gente tem todos os valores. Afinal de contas, a gente tem o valor de it,
it menos 1 também é dado por a gente, afinal de contas são duas estimativas iniciais que devem ser aplicadas aqui. E, portanto, eu consigo calcular isso, tenho como calcular isso, calculo isso, e, portanto, eu consigo evoluir o valor de xit para xit mais 1. Então, a proposta da metodologia da secante é essa. Tá? A partir... Agora vamos olhar de novo para o gráfico, tá? E agora eu tenho que ampliar para vocês entenderem o procedimento. A partir de xit mais 1, a gente vai montar mais uma estimativa dentro do padrão de convergência, tá bom? Então, dentro do padrão de convergência, eu vou pegar agora, vou desenhar de novo aqui. Beleza, mais uma reta. E note que eu agora preciso montar mais uma secante. Agora, utilizando que pontos? Eu vou usar o ponto it e o it mais 1 para poder evoluir dentro da minha proposta. Então, essa daqui agora, vou ver se consigo desenhar. Ficou feio pra caramba, gente. Até que deu. É a nova secante. Com a nova secante, eu vou ter mais uma estimativa. xit mais 2. E, portanto, o padrão de convergência ele está tendendo ao valor da função indo a zero. E, portanto, tudo está indo bem aqui, graficamente também. Então, essa daqui que é a ideia gráfica do padrão de convergência e também como é a dedução matemática da metodologia da secante. Então, eu vou pegar e aplicar isso daí para um exemplozinho tranquilex, que é o exemplo que a gente já fez antes. Então, vou montar a tabelinha. Tá? Vou colocar aqui it na primeira iteração. Eu vou usar duas estimativas iniciais, o método requer isso. Eu vou usar, então, um x0 igual a 0,9 e vou usar x1 igual a 1. Tá? Então, são duas estimativas iniciais. Vou colocar aqui xit menos 1, então vai ser 0,9. Xit vai ser 1. E vamos calcular. Agora, tudo aquilo que é necessário para poder resolver o método. Vamos lembrar, hein? Acabei de falar. Mas vamos lembrar. Preciso calcular o f de x e preciso calcular o g' em xit mais 1 usando essa expressão. O f de xit me deu 2 com essa função. O g' xit usando a expressão que eu acabei de mostrar para vocês deu 3,9 e, portanto, usando aí a expressão da secante, isso deu 0,487. Se a gente substitui esse valor dentro da função para conferir se atingiu a convergência especificada, no nosso caso aqui é 10 a menos 1. Tá? Isso daqui vocês vão ver que vai dar 0,211. E não, ainda não atingiu. Tá? Então vamos repetir o procedimento. Então, na próxima iteração, eu vou utilizar então esse valor aqui, tá? E esse valor vai entrar aqui. Então, vamos repetir os valores. Vai ser 1 e vai ser 0,487. Portanto, aqui eu vou ter o valor agora de 0,211. Utilizando o valor na derivada de g, vai dar 3,48. Pode substituir, que vocês vão ver que vai dar isso mesmo. E o valor de xit mais 1 agora vai dar 0,426 e substituindo em o f em xit mais 1, o xit mais 1 em f vai dar 0,034 e agora sim eu tenho a estimativa, a tolerância sendo respeitada. Aqui a gente obteve então
uma convergência, 2 iterações, igualzinho ao método de Newton-Raphson, como a gente viu, o que a gente viu anteriormente. Legal, muito bom. Quando a gente faz a gente utiliza uma tolerância de 10 a menos 8, a convergência é atingida em 5 iterações. Também é muito bom. E a gente não precisa calcular a derivada analítica aqui. O que tem de ruim? Olha, tem mais avaliação de função para ser feita. Olha só. Tem que avaliar a função em it-1 também. Então, se a tua função é muito complicada, pode ser pesadinho. Mas vou te dizer uma coisa. É melhor isso do que você ter uma estimativa ruim de derivada numérica, como foi a proposta final do método de Newton-Raphson, quando a derivada analítica não é possível, ela é muito complicada, e você parte para uma estimativa de derivada numérica, que muitas vezes pode dar problema. Então, funções não lineares mal comportadas, com muitas oscilações, pode ser um problema sério lá. Aqui talvez ela se comporte melhor, porque, enfim, a gente tem uma característica melhor. O que acaba acontecendo quando a gente avalia a taxa de convergência? Eu não vou deduzir com vocês a taxa de convergência, por quê? Porque o procedimento é igual, tá? O procedimento é o mesmo. Tá? Então eu apresento a vocês o que efetivamente aparece na dedução. Então, nessa dedução, a gente consegue perceber que a expressão em si é bem parecida com o método de Newton-Raphson, mas a taxa de convergência não é quadrática. Ela tem uma taxa um pouco mais lenta em relação ao método de Newton-Raphson, mas mesmo assim ainda é muito bom. Então, é de se esperar que o método de Newton-Raphson ele tem um comportamento melhor, uma taxa de convergência mais rápida, mas dependendo, né, da situação, a derivada numérica pode ser complicada, né? E aí essa daqui pode ser uma ótima alternativa para você. Então, isso é o que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham curtido aí. E na próxima aula a gente vai ver a situação quando não tem mais somente uma única equação não linear a ser resolvida, mas sim sistemas de equações não lineares. Vejo vocês na próxima aula. Até mais, gente!